Em 2020, o mercado global das pessoas com deficiência movimentou cerca de 13 trilhões de dólares. São cerca de 1,3 bilhões de pessoas no mundo com deficiência. O cenário brasileiro, segundo o IBGE, existem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. São pessoas que estudam, trabalham, votam e consomem. Comunicação sem barreiras com apenas um clique. Ativação Plug and Play. Empresa foca no cliente e com na intermediação em libras. Atendimento humanizado. Ei, não esquece de visitar o stand do ICOM, hein? Vem conhecer. ICOM, a gente se fala. Estamos de volta. Boa tarde a todos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de almoço? Tudo bem? Tudo certo? Estamos todos bem alimentados para passarmos a tarde aqui hoje com bastante conteúdo? Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro painel pós-almoço. Pode soltar no telão. A força da eficiência operacional. Então, eu gostaria de convidar o nosso moderador, Sandro Manteiga. Agora, eu preciso entender, é CX Verse, é isso que fala? Correto? Aí, uma salva de palmas aqui, gente. Sandro Manteiga. Convido a Angélica Mendes, da Vero, por favor. Angélica, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Por favor. Convido Samuel Souza, da Petronet. Samuel, como é que você está? Tudo bem? Que bom que você veio. Que alegria. E eu convido agora o Tiago Trevisan, da Comgás, meu xará. Tiago, dá uma passarela, por favor. Seja bem-vindo. Por favor, podem ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui para poder falar desse tema da força, da eficiência operacional. E a gente vai começar com uma apresentação de cada um dos nossos colegas participantes desse painel, né? Vou pedir para cada um de vocês, começando pela Angélica, para fazer uma apresentação pessoal, poder explicar um pouco para o nosso público a empresa, para que a gente tenha um pouco mais de contexto do que a gente vai falar de eficiência operacional no contexto particular de cada organização que vocês estão representando aqui. E hoje nós temos aqui a Angélica, representante da Vero, o Samuel, da Petronet, uma empresa ligada à Petrobras. Ele vai explicar, né? Cada empresa aqui tem uma particularidade muito interessante, que eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo, né? E o Tiago representando a Comgás também. Então, são histórias bem distintas que a gente tem a oportunidade de bater um papo hoje aqui. Angélica, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Angélica, estou na área de CX há algum tempo já. Passei um pouco pelo ramo farmacêutico, depois passei pela parte de atendimento, ramo farmacêutico, agora na área de telecom. Bom, a Vero é a combinação de uma empresa uma fusão, né, entre a Americanet e Vero. A Americanet nasceu no B2B, ela é uma empresa de 26 anos, nasceu muito focada no B2B, depois foi para o B2C. Depois de 2016, ela começou a fazer vários M&As. Em 2023, em dezembro, especificamente, nós fizemos o close entre Vero e Americanet. Vero nasce em 2016, que é uma empresa também com vários M&As acontecendo ao longo do tempo. E 18 M&As, Americanet 28 M&As, para vocês terem um pouco da dimensão da quantidade de empresas que nós fomos comprando ao longo desse período. E agora nós estamos nessa fusão, nessa integração. A nossa marca agora fica Vero, né, como empresa. Vero é uma empresa que era muito focada Sul, Minas, então talvez as pessoas vão começar a conhecer um pouco mais o nome da Vero em São Paulo.
até por conta da Americanet, B2B e tudo mais, mas a gente identificou com a marca, entendeu, fez uma pesquisa de marca, e daqui para frente a Americanet Vero vira uma nova Vero daqui para frente, e com o propósito de a gente trazer a revolução aí na experiência do cliente no segmento de telecom. Obrigado, Angélica. Boa tarde. Me chamo Samuel, queria agradecer a Miriam aqui o convite, em nome da Petronect, da gente estar podendo contar um pouquinho aqui da nossa história. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem baixo, pele branca, cabelos castanhos claros, né? Estou vestindo um terno cinza e uma camisa cinza mais clara. Importante para a gente, a diversidade é uma coisa importante dentro da Petronect, então a gente acaba praticando e vai exercitando e mantém essa prática. Eu queria começar a minha apresentação aqui só fazendo uma pergunta. Quantos de vocês aqui já ouviram falar nessa empresa chamada Petronect? Que bom. Além do meu time, só a Miriam e os meus colegas de palco aqui, né? E os meus colegas que ouviram aqui hoje. Então, deixa eu contar rapidamente para vocês quem é a Petronect, né? Então, a Petronect é o portal de compras da Petrobras. Então, tudo que a Petrobras compra no Brasil hoje, ela transaciona por meio da Petronect. Então, fazendo uma analogia rápida aqui para todo mundo, seria mais ou menos o iFood, né? Então, quando você quer comer alguma coisa, você vai lá, entra no iFood, tem alguém vendendo aquela comida, você compra. No nosso caso, a Petrobras anuncia os itens que ela quer comprar e os fornecedores vão lá e dão preço nesses itens que a Petrobras quer comprar. Então, é um site onde acontece essa transação. Nós somos um portal de compras, também trazendo um paralelo com o iFood, né? O iFood ontem dividiu com a gente aqui, movimenta 0,53% do PIB. A gente fez essa conta rápida ontem, né, que a gente não tinha muito essa noção. Então, o iFood movimentou 97 bilhões de reais ano passado em transações. O nosso portal movimentou 245 bilhões em transações no ano passado. A diferença está no volume, né? Então, o iFood tem 70 milhões de pedidos por mês. A gente tem um bid da Petrobras a cada 3 minutos no nosso portal. Então, a cada 3 minutos abre um processo de compra da Petrobras, onde empresas estão transacionando, hoje com um ticket médio da ordem de R$ 1.300.000 em nosso portal. O nosso universo de clientes é um universo muito específico. Nós temos um único cliente do lado Petrobras, que é todo o sistema Petrobras, que são 10 mil usuários, e, pelo outro lado, todos os fornecedores que querem transacionar com a Petrobras, que são 180 mil usuários. Então, esse é o universo que a gente tem e que a gente toma conta nessa experiência de Customer Experience do ponto de vista B2B, né? E a gente estava até falando isso no almoço. Então, assim, o nosso cliente é B2B, porque de um lado é a Petrobras e do outro lado são as empresas que querem fornecer para a Petrobras. Mas tanto a Petrobras quanto as empresas que querem fornecer são formadas de CPFs. Então, a gente está muito focado nessa experiência desse usuário no uso da nossa ferramenta. E a nossa ferramenta é uma ferramenta que fomenta negócios, que fomenta business. Então, a gente precisa estar muito focado na experiência desse usuário para que ele não perca negócio com a Petrobras e a Petrobras, eventualmente, não venha perder carga, porque a pior coisa que tem para a Petrobras é ter um bid que não tenha sucesso com a aquisição do que ela está querendo comprar. Então, esse é o contexto da Petronect. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre a nossa eficiência operacional e contar um pouco mais dessa nossa jornada. Para quem não conhecia, agora vocês já sabem quem é a Petronect. Obrigado. Bom, boa tarde, gente. Nossa Senhora, o almoço deve ter sido maravilhoso, né? Boa tarde, gente. Muito obrigado. Ajudou a gente muito. A gente estava com a missão aqui de vir depois do almoço, quarta-feira. Alguém comeu feijoada aqui, não? Não? Tá bom. Então a gente já ganhou alguma coisa aqui. Deixa eu fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem branco, 1,85 m, com bem mais cabelos brancos do que eu gostaria de ter, mas eu tenho bastante, mas tudo bem, né? Porque envelhecer é bom, porque não envelhecer é bem pior, né? Então que assim continue. O Ricardo, da Microsoft, né, falou sobre a rampa aqui de acessibilidade, e olha que interessante, né? Ele trouxe na palestra dele que às vezes a gente faz alguma coisa para um determinado público, mas acaba atingindo outros, né? No meu caso, eu fiz uma cirurgia recente. Parou de funcionar? Não, está funcionando. Fiz uma cirurgia recente no joelho e aquela escada certamente seria uma dificuldade para mim. Então, a rampa aqui me ajudou. Então, reforçando o quanto a acessibilidade aqui é importante. Obrigado pelo convite, os colegas aqui. Miriam, obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na Comgás. Quem aqui é meu chefe aqui? Deixa eu ver. Desculpa, eu perguntei quem aqui é meu chefe aqui, por favor, levanta a mão. Ótimo, cheio de chefe aqui, então eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Quem não prestou atenção, os meus clientes são os meus chefes. Que bom que vocês estão aqui na plateia, espero não cometer nenhuma gafe aqui.
A Comgás é uma jovem senhora de 152 anos, né, uma empresa quase chegando no seu segundo centenário, né, já está na metade do segundo aqui, e eu tenho o desafio, né, de ser uma empresa relevante e inovadora sempre, e eu acredito que é, porque senão não estaria há 150 anos no mercado. Ela é uma concessão do Estado de São Paulo, a gente atua em um pouquinho menos de 200 municípios, né, o Estado de São Paulo é dividido em 3 concessões, uma delas é a Comgás, que movimenta, aí falando em grandes números, 30% do gás natural que chega no nosso país. Aqui, isso representa alguns milhões de metros cúbicos por dia, e para alimentar 2,5 milhões de famílias, né, que são os nossos clientes. Aqui eu sempre advogo essa tese, né, que são 2,5 milhões de família, porque se o gás faltar para um contrato, no final não vai ser só um contrato que vai ficar bravo comigo, né? Tem 3 ou 4 pessoas sem tomar banho quente lá, e isso não vai ser bom para a gente. Eu estou responsável pela área de tecnologia, experiência do cliente e uma unidade de serviços também. Então, se você precisar fazer a manutenção do seu aquecedor, a conversão do seu fogão, me procurem, vai ser um prazer atendê-lo. Já que meu amigo fez um pitch tão vendedor aqui, deixa eu vender alguma coisa aqui também. Não, excelente. Agora vamos para a prática, né, para a experiência aqui dos nossos convidados. Eu queria começar contigo, Samuel. Você poderia explicar para a gente a respeito do modelo de eficiência operacional da Petronet? Claro. A eficiência operacional para nós, né, vou falar da janela dos últimos 4 anos, ela começou de um momento de dor, né? Então, a Petronet ela foi criada em 2002 com o objetivo de encerrar aquele modelo de leilão de papel. Então, para quem não lembra, né, existiu o papel no início do século, né? Então, as pessoas iam nas oportunidades da Petrobras e levavam um envelope. E aí, naquela hora, abria-se o envelope para ver quem deu o menor preço e ganhou aquele bid. Então, a Petronet nasceu em 2002 com o intuito de encerrar esse processo de envelope para que todas as transações da Petrobras fossem feitas de forma eletrônica. E ela surgiu a partir de uma joint venture entre Petrobras, SAP e Accenture. Então, a Petrobras, além de ser cliente, ela também é dona da empresa. Então, tem algumas peculiaridades sobre a Petronet que a gente vai poder discutir aqui ao longo do tempo. E, em 2020, depois de 18 anos de relacionamento, um relacionamento de um único cliente, como eu falei para vocês na minha fala de abertura, a Petrobras chegou e disse assim, olha, ô Petronet, a gente vai fazer uma transição tecnológica, entenda-se transição tecnológica, vamos descontinuar a solução Portal Petronet por uma outra solução e nós vamos encerrar o contrato com vocês em abril de 23, que era quando acabava o nosso contrato. E aí, nesse momento, a gente virou para dentro de casa e falou assim, gente, a gente tem que dizer para os empregados que a empresa vai acabar, as pessoas vão perder os seus empregos, os prestadores de serviço que aqui estão conosco com o contrato vai encerrar. O que a gente vai fazer de agora, no meio da pandemia, julho de 20, até abril de 23, quando encerra o nosso contrato? E aí a gente foi para dentro de casa, foi para as pranchetas e começamos redefinindo o nosso propósito. E passamos a ter um propósito de oferecer a melhor experiência sendo reconhecido por isso. Além do nosso propósito, nós forjamos um slogan, que é, quando criamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. Então, com isso, a gente engajou no mote que a gente queria da seguinte forma, dizer o seguinte, vamos fazer destes os melhores anos da nossa história. Sabe aquela história de ex que foi largado? Ah, vai largar? Então tá bom, agora você vai sentir falta da gente. Então, a gente imbuiu todo mundo nessa missão e a gente começou a forjar o nosso modelo operacional. Então, de eficiência operacional, se a gente queria fazer desses os 2 melhores anos das nossas vidas, vamos fazer disso e vamos buscar esse modelo de eficiência operacional. Vamos entender o cliente, vamos entender as dores que a gente negligenciou, vamos entender os pontos que nós deixamos passar, porque ninguém decide fazer uma transição tecnológica, ninguém decide encerrar um relacionamento de 18 anos da noite para o dia. Isso foi um desgaste ao longo de anos. Então, mas por que vocês precisaram fazer isso? Porque, às vezes, a gente não transforma no amor, transforma na dor, né? Então, foi a partir da dor que a gente passou a se transformar. Então, nosso modelo de eficiência operacional veio dali. E o principal pilar que a gente olhou vamos olhar o contrato. Quando a gente pensa numa relação B2B, a gente está muito atrelado ao contrato. O contrato diz isso, o contrato pede que eu faça isso. Até porque você orça o seu preço em cima disso. E o que eu posso fazer além do contrato, sem prejudicar as minhas margens, as minhas receitas, para oferecer uma melhor experiência? E foi nisso que a gente caminhou. A gente estava discutindo no almoço, né? Quando a gente pegou esse ponto, a gente tinha um SLA de atendimento de 27 horas. Então, você pensa, você, um fornecedor da Petrobras, abrir um chamado e levar 27 horas para receber uma resposta. É algo inadmissível. Por quê?
o bid fecha no dia seguinte às 8 da manhã. Se você não tiver resposta para o seu chamado, você possivelmente vai perder o bid. E a gente entendeu, gente, vamos rasgar o contrato do ponto de vista prático. A gente não pode dar uma experiência para esse usuário de 27 horas. E aí a gente começou a mapear todos os nossos públicos, fornecedores, todas as personas, as jornadas, para a gente poder caminhar nessa melhora dessa eficiência operacional. Então, o nosso modelo de eficiência operacional foi forjado no entendimento das necessidades e o quão melhor a gente poderia ser para cada um desses públicos, de forma simples. Não foi fácil, vai ter um momento aqui que a gente vai contar os fracassos, né? Mas, por enquanto, vamos ficar só com sucesso. É bastante interessante. Obrigado, Samuel. Agora, tem um aspecto que eu acho que é complementar ao que você falou, de uma outra maneira, que é a experiência que a Angélica está vivendo na Vero, né? A gente sabe que esses processos de fusões e aquisições, eles costumam ser muito complexos, né? Você tem diversas empresas, e a Angélica estava me explicando aqui uma trajetória de fusões e aquisições, tanto do lado da Americanet, quanto do lado da Vero, que recentemente culminou na fusão dessas duas empresas que criam outro bicho muito mais complexo, né? Você poderia contar para a gente o ponto que vocês estão, quais são os desafios, as dificuldades e os avanços que vocês já fizeram até esse momento, por favor? Bom, nossa empresa combinada agora, né, nessa fusão igualitária, nós passamos a ser uma empresa com 1,3 milhões de clientes, a quinta maior empresa de telecom em faturamento no Brasil, né? E óbvio que quando isso acontece, que duas empresas, né, grandes portes de empresa, médias ali que a gente tinha no segmento, gera-se várias expectativas, dúvidas no meio do caminho de uma fusão, o que é super normal. Mas depois a gente começou a ver e falar assim, poxa, peraí, a gente tem um benchmark dentro de casa. Quando você chega no close, que você faz a fusão, você começa a ter um benchmark dentro de casa para falar, deixa eu ver o que fazia, como que era, e vamos implementar para essa nova empresa. E a gente encarou isso como construção de uma nova empresa. Num contexto como um todo, a gente, de fato, reconstruiu tudo, né? A gente criou uma nova missão, a gente criou um novo propósito para essa empresa. As áreas em si a gente reconstruiu, retrabalhou, então veio gente do lado Americanet assumindo posições importantes na empresa, tem gente do lado da Vero que continua em posições importantes, a gente redistribuiu isso e a gente começou a encarar isso mesmo como um benchmark dentro de casa, não tinha mais Vero e Americanet, a gente trabalha muito para falar agora São Paulo, CO, que é onde era o foco Americanet, e Vero Minas Sul, que era o foco Vero. Então, a gente trabalhou muito nesse propósito de construir e pegar esse benchmark, olhar e falar, poxa, o que cada uma faz aqui de melhor e que a gente tem que absorver isso. Porque hoje todo mundo sai aqui, boa parte das pessoas estão aqui buscando benchmark, falando, poxa, o que as empresas estão fazendo, o que elas estão buscando, né? E a gente tinha isso dentro de casa. Então, como é que a gente se uniu, né, e trabalhou nessa união aí e fazendo novos lançamentos, o lançamento de marca, de propósito para essa nova companhia, né? E é óbvio que a gente ainda está nessa construção, porque isso tudo aconteceu em dezembro agora desse ano. Então, foram 7 meses, desculpa, dezembro de 2023, são 7 meses de fusão, né, de que, de fato, a gente assinou o close. Ainda temos muito desafio, mas como, né, a gente ainda vai contar as partes que a gente tem, né, as diversidades aí do momento. Mas o nosso foco, né, desde então, é, de fato, revolucionar a experiência do cliente no segmento de telecom, que todo mundo aqui é cliente dessa área, né, todo mundo tem. Né, não vou nem perguntar aqui, né, quantas pessoas tem, porque praticamente, a gente no almoço estava conversando muito sobre isso, que hoje as pessoas ficam sem luz, mas não ficam sem internet. Às vezes a luz cai e liga no telecom para saber por que está sem internet, mas você está sem luz, né? Então, a importância desse serviço hoje na vida dos nossos clientes, e como a gente atende B2B e B2C, a gente sempre olha para o mercado e olha para as pessoas e olha dentro do nosso negócio que a gente não pode mais atender o nosso B2B achando que é um SLA porque ele é um B2B, o B2C como um SLA porque ele é um B2C, porque por trás tem uma pessoa. E hoje o B2C ele é um B2B. Muitas pessoas trabalham de casa, têm negócio dentro de casa. E o nosso B2B é um cliente por trás disso, né? Então, a gente vem trabalhando nesse cenário, nessa união dessas duas empresas que são super focadas no nosso cliente, né? Ambas as empresas são apaixonadas por isso. Chegamos até aqui em tão pouco tempo, né? E tivemos esse crescimento, ambas as empresas separadas e agora com potencial muito maior. Sim, colocando o cliente na frente das nossas decisões aqui de estratégia e pensando em como ser eficiente para o nosso cliente. Como é que a gente faz todos os dias para a eficiência do nosso negócio?
Por que meu cliente liga? Ele não tem que ligar. Por que ele liga e por que a gente tem que trabalhar nesse cenário de não só em automatizar todo o processo, mas como eu tenho que me antecipar para ele nem precisar ligar para a gente no nosso dia a dia. Então, é nessa construção que a empresa vem trabalhando, nessa nova Vero, que a gente está chamando, né? Vai ser só Vero o nome, mas até para tentar diferenciar um pouco do que a gente vem fazendo, a gente está chamando de nova Vero, porque o nosso propósito, de fato, é trazer uma tecnologia diferente e, além da conexão com os nossos clientes, a gente não quer só vender serviço de internet, e muito mais do que isso. Então, é esse propósito, esse desafio, que é muito interessante, é muito difícil, porque são culturas muito diferentes, mas agora a gente está cada vez mais convergindo para a gente acompanhar um único propósito, a única missão que a gente colocou em prática aí desde abril para cá. Faz 2 meses que a gente lançou esse novo propósito, essa nova marca, essa nova cultura, e dali para frente, agora, a gente sabe que vai ser uma construção mágica para a gente, de fato, ter uma experiência super positiva para os nossos clientes e para os nossos fornecedores também, que é uma relação tão importante quanto ter clientes na nossa base, né? Excelente, Angélica, obrigado. Bom, nesse almoço nosso que antecedeu a nossa presença aqui nesse painel, a gente falou de diversos temas, né? E um aspecto comum na nossa discussão foi, eu acho que destacado de uma forma bastante interessante pela Angélica, e todos os demais aqui concordaram também, é que uma das coisas mais importantes para a gente fazer pelo nosso cliente é desenhar produtos e serviços que evitem que ele precise entrar em contato porque ele não conseguiu realizar aquela tarefa que ele pretendia fazer, né? Que aí a gente trata a causa raiz, né? Aí, pegando esse gancho, Thiago, eu queria pedir para você contar aqui para o nosso público, né, qual é a estratégia de CX da Comgás, né? Que você falou um negócio que eu acho que a gente na mesa ficou bastante impressionado, né? O nível de serviço para atender ligações até 10 segundos para 95% das ligações, se eu não estou enganado com os números, né? Você poderia contar um pouco mais disso para a gente, por favor? Eu estou dando azar com os microfones, né? O primeiro, né, começando por uma parte importante, né? A gente, assim, talvez seja meio duro dizer o que eu vou dizer, mas assim, a gente não quer que o cliente nos ligue. Mas não é porque a gente não quer que ele nos ligue, a gente quer que ele não precise ligar. É esse lugar que a gente quer estar. Então, a gente tem que se antecipar em todos os momentos para que o nosso produto funcione, que aí ele não precisa ligar, né? Eu não sei se vocês pegarem o celular de vocês agora e procurarem qual que é o 0800 do iFood, se vocês vão encontrar. Nem sei se existe né? Porque acho que é o tamanho daquilo que eles acreditam no produto deles e entende que um cliente não precisa ligar. E, para isso, a gente tem que se antecipar à necessidade do nosso cliente e garantir que a nossa operação funcione de forma adequada, né? A gente tem um slogan lá na Comgás, que o nosso produto ele não falta, não falha, não acaba. E eu faço um complemento que, se todo mundo tivesse gás encanado, a expressão acabou o gás nem existiria, né? Porque, de fato, o nosso produto ele não falta, não falha e não acaba. É a continuidade da nossa operação que faz com que a gente tenha a confiança do nosso cliente. E, para ir no seu ponto aqui, sim, a gente tem indicadores da nossa operação que são super agressivos, assim, eu diria, são super altos ao nível e o padrão de qualidade que o nosso cliente espera quando ele contrata o nosso produto. 95% dos nossos atendimentos tem que acontecer em até 10 segundos. Por bem, a gente está um pouquinho maior do que isso, a gente atende 97% dos nossos clientes em até 10 segundos. O tempo médio de espera é menos de 1 segundo. Se você ligar lá, você vai ser atendido ali. Momentos de pico, 5 segundos, 6 segundos. Então, eu até brinco, né? Quando algum amigo me procura, né, que está precisando fazer alguma coisa com a Comgás, pode ligar na central de atendimento. Se em 10 segundos alguém atender e não resolver seu problema, aí você pode me acionar aqui. Tamanha a confiança que a gente também tem no nosso time, né, na capacidade que a gente tem de gerenciar bem a nossa operação. E, para a gente fazer isso, a gente indicadores como esse, né, por trás deles, ele precisa de uma estratégia bem definida. E a nossa estratégia ela é baseada em 3 grandes pilares, na verdade, em 3 círculos, né, que tem uma interconexão entre eles, que é eficiência, experiência e rentabilidade. A gente quer aproveitar todas as interações que a gente tem com o nosso cliente para ser o mais eficiente possível, que ofereça uma experiência e, se for possível, a gente rentabilizar esse relacionamento, que assim a gente o faça. Tentando trazer um exemplo antigo, mas que deixa bem claro e tangibiliza um pouco, porque eu acho que a grande dificuldade da estratégia é a gente conseguir tangibilizar e passar isso para o time todo.
Mas quando um cliente ele precisa ligar numa central de atendimento para pegar uma segunda via de boleto, ele não oferece, né, consequentemente, uma experiência boa, porque ele fica lá, né, qual que é seu e-mail, @gmail, né, o seu sobrenome, tem uns sobrenomes que são difíceis, fica aquela conversa truncada, aí ele finalmente consegue um e-mail, recebeu, chegou, enfim, não é uma experiência boa, não é uma eficiência que a empresa consegue capturar, porque do lado de cá tem alguém no telefone tentando falar, tentando convencer, segurando alguém um tempo numa linha para ele, que ele poderia estar resolvendo uma outra coisa. Quando você digitaliza atendimentos como esse, coloca lá no nosso WhatsApp, no site, no aplicativo, no chatbot, ou seja, qualquer canal de atendimento digital, ele consegue resolver o problema dele muito mais rápido e você consegue ser muito mais eficiente. Então, quebra-se a máxima, e eu advogo muito nesse lugar, de que eficiência e experiência estão em lados opostos. Para mim, eficiência e experiência são a mesma coisa. Quanto mais eficiente a gente for, mais chance a gente tem de melhorar a experiência do nosso cliente. E indo para esse lugar, remando nessa direção, é onde que a gente procura colocar todos os nossos serviços. Porque a gente percebeu, e aí a gente fez pesquisa, foi a campo, com o nosso cliente, que quando ele nos contrata, ele espera 4 coisas. Primeiro, tem um relacionamento simples. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Ter simplicidade nas relações. Né? Não tem que ser complexo resolver um problema com a Comgás. Ter segurança. Ele quer que as informações que a gente passa para ele seja confiável. Então, aí o ponto bem trazido aqui já é como que eu me comunico de forma antecipada para que ele confie na informação que eu passo para ele, porque ele não precise ficar me ligando ou duvidando ou fazendo duplo, triplo check da informação que eu passo para ele. E ele espera que a gente se reinvente o tempo inteiro, então o tempo inteiro coloca uma inovação. E a gente é feliz e orgulhoso em dizer que, por ser uma concessionária, né, e não é uma estatal, eu não falei sobre isso, né, a Comgás é uma empresa privada há mais de 20 anos, adquirida pelo Grupo Cosan, que é um dos maiores grupos econômicos do Brasil, com mais de 60 mil funcionários, aqui que está o tempo inteiro buscando por inovar, buscando métodos de atender o nosso cliente de forma diferente, e hoje ele tem mais de 50 serviços que estão disponíveis para ele resolver no nosso aplicativo, no nosso site, no nosso WhatsApp. Então, o cliente não precisa nos ligar, né, falar, para resolver nenhum problema que ele tenha. Todos os problemas que ele possa ter, ele consegue resolver isso no canal digital. Mas, se ele quiser falar com a gente, vai ter alguém para atender. Né? A gente não põe nenhuma trava, não tem nenhum tipo de atendimento que não possa ser derivado para um atendimento humano, que, eventualmente, é uma necessidade de um tipo específico de um cliente ou de um problema específico de um cliente. Muito bom, Thiago, obrigado. Você acabou de levantar um ponto também bastante interessante, que é a gente observa no mercado, de uma maneira geral, nas organizações, um certo dilema entre alta qualidade, alto nível de excelência e baixos custos operacionais ou custos operacionais otimizados. Né? E aí você exemplificou como que a Comgás lida com isso de uma maneira bem interessante. Aí agora eu queria ouvir a respeito desse aspecto aqui da Angélica e também do Samuel. Se vocês pudessem nos posicionar para que a gente possa entender como que vocês lidam com essa questão, aparentemente um dilema, é ou não um dilema para a organização onde vocês trabalham, essa escolha, ou vocês conseguem encontrar uma integração entre um alto nível de excelência e um alto nível de eficiência operacional? A nossa jornada de eficiência operacional, ela tem um norteador muito forte, que é uma meta de topo da organização. Então, a meta de todo o time, a meta dos executivos, está associada ao índice de satisfação do cliente. Então, a gente utiliza a metodologia CSAT, então a gente tem uma meta de satisfação que, se não for atingida aquela meta de topo, todo mundo perde, eventualmente. E aí, isso traz um item a mais, né? Porque como é que a gente... Eu vou gastar mais dinheiro para bater a meta e depois eu tenho que pagar o prêmio? Então, como é que a gente equaciona esse trade-off? Né? Conhecendo muito bem da necessidade de cada consumidor, de cada usuário que a gente conseguiu gerar esse equilíbrio. Né? Então, para dar o exemplo para vocês, quando a gente fala dentro do universo Petrobras, nós temos usuários Petrobras que fazem compra meramente transacional. Esse cara compra uma caneta, esse cara compra uma cadeira, esse cara compra água mineral. E nós temos compras que são compras altamente estratégicas para a Petrobras. Esse cara contrata uma plataforma, esse cara contrata a reforma de uma refinaria, esse cara faz compra de ordens de bilhão de reais. Então, quando a gente entendeu isso, a gente foi no foco do o que eu preciso oferecer para cada um deles. E como a gente queria eficiência, eu não podia oferecer, por exemplo,
para o comprador estratégico aquele mesmo atendimento transacional, porque esse cara ia ficar insatisfeito, eu ia ter que atender ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes para chegar no ponto. Então, eu tenho um atendimento diferenciado, qualificado. O investimento naquele atendimento faz sentido. Pagar mais é mais caro? Não necessariamente. Todo dinheiro mal gasto é que custa caro. Então, quando o dinheiro foi direcionado de forma correta para aquele investimento que a gente treinou aquela equipe, então eu tenho os agentes de relacionamento que cuidam desses clientes estratégicos. E o meu transacional, o meu usuário transacional, ele é atendido por uma central de atendimento, por um parceiro que a gente tem, que trabalha por script e consegue mais facilmente resolver. Então, esse trade-off é de cada organização tem que achar o seu caminho. Porque se a gente ficar só focado no custo, eu podia sair num viés de dizer, não, eu vou botar um atendimento barato para esse comprador estratégico. Eu não ia conseguir atender ele, não ia performar a minha meta de satisfação e ia acabar gastando dinheiro errado. Então, acho que o custo não está em ser mais caro ou mais barato, e sim em gastar errado. A gente não pode estar gastando dinheiro errado. Para isso, a gente precisa entender muito bem para quem a gente está oferecendo e o que a gente está oferecendo. Acho que é esse o caminho que a gente percorreu lá na Petronect. Obrigado, Samuel. Angélica, seu ponto de vista. Super concordo, não dá para a gente não pensar, né, nesse cenário, mas geralmente no nosso dia a dia, aí, falando pelo tamanho da base que a gente tem, perfil de cliente, então a gente na área aqui de CX com o time, a gente tenta mapear muito bem a jornada, quem são os perfis e públicos dos nossos clientes, né? E muitas vezes, antes de ir com investimento para, de fato, ganhar aquela eficiência operacional, a gente até falou disso no almoço, a gente vai muito numa linha de vamos testar aqui, né? Vamos começar um projeto aqui testando numa base pequena de clientes, vamos entender se isso vai trazer eficiência e a qualidade, né? Porque depois que eu provar que aquilo, de fato, é um business case que se paga, eu preciso avaliar qual foi a experiência do meu cliente para aquilo. Foi melhor? Ela está sendo mais prática? Está sendo mais evolutiva para ele? Está sendo uma relação mais positiva para o nosso relacionamento, porque a nossa relação com o cliente é um relacionamento ali que tem que estar pautado na primeira item da estratégia do que a gente for seguir. Então, sempre quando a gente vai lançar um projeto, quando a gente vai lançar uma rede em algum lugar, quando a gente vai para qualquer uma das estratégias que a gente tem dentro de casa, a gente vai muito no cenário de fazer teste mesmo com os nossos clientes, com o nosso produto, com aquilo que a gente quer. Muitas vezes começa pequeno e acelera ele conforme a necessidade e experiência dos nossos clientes. Inclusive, a gente estava falando, né? A gente tem um projeto que nós trabalhamos para que o cliente nasça de forma digital. Isso começou num pedaço pequeno, né? Para ele já, porque assim todo mundo quer que o cliente seja digital, mas muitas vezes como é que a gente ensina esse cliente? Então, quando ele está vindo para a base de clientes nossos, a gente já faz esse trabalho de ensinar ele ali a baixar o aplicativo para que ele siga toda a jornada e na instalação, para ele dar o ok que está instalado na casa dele, a internet dele subir, ele tem que fazer isso através do aplicativo. Ou seja, ali ele já começa nascendo digital. Mas isso começou pequeno, numa base pequena, a gente aumentou, né, a penetração de clientes no digital, né, desses clientes novos, 87% da base, mas isso também fazendo um piloto, a área de CX entendendo com o cliente se era essa a necessidade, o que era importante para eles com isso. Então, foi todo um cenário aqui de pilotar mesmo e ver se isso de fato ia trazer essa rentabilidade. E é óbvio que isso traz redução de contact rate, isso traz uma experiência melhor para os nossos clientes e a gente vai medindo isso ao longo do tempo. Mas para qualquer um dos projetos que a gente toca dentro da nossa companhia é sempre olhando o cenário de como a gente faz isso para ver se ele de fato é escalável e não só apenas escalável, mas se ele de fato traz uma experiência e proporciona isso uma revolução para a gente dentro do nosso atendimento aos nossos clientes e relacionamento no dia a dia. A gente parte muito do princípio de começar pequeno e ir crescendo ao longo de tudo aquilo que a gente precisa e onde a gente quer chegar no relacionamento aí com o nosso time e cliente. Excelente, Angélica. Bom, eu vou resumir o meu aprendizado a partir do depoimento de vocês, né? Ou seja, a gente consegue romper esse dilema entre alta excelência, alta qualidade e alta eficiência operacional, compreendendo muito bem a satisfação que os clientes têm com os serviços, os produtos que a gente está oferecendo para eles, conectando isso com métricas de negócio também para fazer uma boa avaliação de custo-benefício. Esse último aspecto que você destacou, Angélica, a respeito de realização de testes de experimentos. Que uma outra coisa que a gente estava discutindo durante o almoço há vários momentos em que a gente precisa tomar uma decisão em que a equipe ela fica dividida, cada uma tem uma ideia de qual seria o melhor curso de ação. Então, eu acredito que juntando tudo isso que a gente falou aqui, mais os princípios, a cultura da empresa, a gente tenha boas diretrizes
para saber que a gente está indo um bom rumo aí, com um bom norte para orientar a nossa tomada de decisão. Mas isso, inevitavelmente, traz uma outra pergunta, que é aquela pergunta que, em geral, a gente conversa mais em bastidor, né? A gente sabe que todo projeto, toda iniciativa tem acertos e erros, né? E até a questão da experimentação é muito importante para a gente poder aprender rápido, né? Aí, eu gostaria que cada um de vocês pudesse falar, a gente pode começar com o Tiago, assim, o que vocês acham que seria uma lição aprendida interessante, relevante, que vocês tiveram na organização de vocês, nesse domínio que estamos conversando aqui? Porque a gente, se a gente é importante que a gente tenha sucesso, também é muito importante a gente aprender rapidamente com aquilo que não funcionou exatamente como a gente esperava. Tiago, por favor. Vamos lá. A gente tem tantos, assim, você foi falando, veio passando uns 10, assim, eu falei, qual que eu vou escolher, né? Mas, não é difícil. É difícil. Mas talvez, assim, o que trouxe mais aprendizado, e pensando aqui no nosso público, talvez o maior erro foi achar que a organização toda tinha a mesma paixão por experiência do cliente que eu tinha. Eu achava que isso por si só, é o cliente, é o mais importante daqui, gente. Não está todo mundo vendo isso? Isso não parece óbvio, né? E quando você vai para o dia a dia, vai para a trincheira, na prática, os objetivos não são esses de todas as pessoas da organização. Tem uma turma que está trabalhando lá para melhorar a eficiência operacional, tem uma turma lá que está trabalhando para arrecadar mais, tem uma turma que está trabalhando para vender mais, e o NPS, e a gente tem o NPS como scorecard da empresa inteira, ele talvez seja uma consequência que nem mexe no bônus dele, ou se mexer, ele está lá numa cesta de um conjunto de índices que, se o NPS for melhor ou pior, mexe 5% no bônus dele. Aí, no dia a dia, você acha que você vai pegar uma reclamação lá do cliente da central de atendimento, vai levar para uma área fim, né, de operação, e ele vai se mobilizar para fazer isso? É claro que não. Então, quando essa ficha cai, né, e a gente acho que tem que colocar, a gente faz muito bem o papel de se colocar o sapato do cliente. Eu acho que aqui, né, esse grupo todo está aqui, num evento como esse, é porque a gente, no mínimo, tem a intenção de, ou é muito bom em fazer isso. Mas eu acho que a gente ainda não é tão bom em colocar o chapéu das áreas operacionais ou das áreas pares que estão dentro da nossa organização. Quais são as dores desses caras? A gente é só mais um reclamando lá para o cara. Além de tudo, ele tem que atender bem o cliente, né? Além de tudo que eu faço aqui, tem o cliente. E a gente se inconforma com isso. Fala, cara, não é possível. Como que ele está tratando isso dessa forma? O cliente é o que paga o salário, é o que garante. Gente, tudo isso é verdade. Mas não é a realidade do dia a dia. Não é o que a outra ponta, né? As áreas X, Y, vendas, operação, finanças, ele está pensando. Então, eu acho que a gente tem que moldar o nosso discurso, né? Moldar a nossa empatia para estar nesse lugar também, entender a necessidade do outro e não só delegar, trazer reclamação, né? Mas ajudar na construção de um plano de ação, mostrar que isso é importante, ativar as alavancas de cultura. Lá na Comgás, a gente, a cada 15 dias, tem uma reunião que a empresa inteira é convidada, que a gente traz uma ligação de um cliente, uma reclamação, um elogio, né, para a empresa inteira entender e falar, é isso daqui que acontece lá na central de atendimento. Então, olha o impacto, olha o que isso causa nas áreas, mostra os indicadores operacionais, né, a gente tem alguns outros que eu não comentei aqui, mas 80% dos clientes que ligam lá na central são resolvidos no primeiro contato, né, o FCR. E os outros 20% que não são, inclusive é o projeto que a gente está em destaque aqui na premiação de hoje, né, uma governança que a gente colocou para os chamados que não são resolvidos no primeiro atendimento, que o nosso prazo legal é de 10 dias úteis. Cadê os meus chefes aqui? Vocês topam esperar 10 dias quando vocês ligam lá para a Comgás com problema? Esse é o prazo legal. Está tudo bem se eu cumprir esses 10 dias com regulação. Hoje a gente está em 1 dia fazendo esse prazo, porque a gente entende que a experiência do cliente precisa ser modificada e precisa ele ser atendido de forma rápida, simples. E para você convencer as áreas que não são as suas, que o prazo legal é de 10, mas a gente tem que fazer em 1. Não é fácil. Então, quando a gente percebe, quando eu percebi, falando do erro, né, que o amiguinho do lado ele não tem a mesma paixão do que eu diria que a minha vida ficou até mais fácil. Então, foi talvez um grande aprendizado, né, que eu trouxe aqui e para a minha carreira, para a minha vida,
e que hoje eu tento me colocar sempre no lugar, não só do cliente, mas também do coleguinha, e ver qual é o ponto comum do coleguinha com o cliente, que a gente consegue ativar os gatilhos, onde vai ter um bom benefício para todos. Eu quero te dizer que minha equipe inteira olhou para mim quando você começou a falar, tá? Que essa dor, você pode ter certeza que não é só do seu lado. Eles já olharam ali para mim, eu falei, eu assim, acho que foi fantástico o que o Thiago trouxe aqui para a gente, porque muito a gente tem um trabalho, a área de CX como um todo aqui, de levar a voz do cliente, a dor do cliente para dentro de casa. E muitas vezes a recepção do outro lado, né? Acho que se colocar no lugar, como o Thiago falou, pô, ele está cheio de tarefa lá, outras entregas, e aí eu tenho que levar lá e falar assim, olha, mas o que você está fazendo aqui na sua área está impactando meu cliente, né? E está tudo bem, né? O ponto é exatamente esse, como é que a gente faz isso de forma estruturada dentro da companhia. O Thiago trouxe aqui que eles ouvem ligação, a gente faz uma reunião com o cliente. A gente chama cliente do varejo e do corporativo, chama reuniões para todos os perfis de clientes com o presidente da empresa, num fórum lá, porque a gente tem rede em Sul, Minas, enfim, online, a gente entra com esses clientes e vende tudo um pouco ali, né? Então, ali, imagina, o presidente da empresa ouvindo dores e reclamações duras ali do dia a dia, mas, assim, quando isso quem fazia do lado foi o lado Vero, eu aprendi isso com a Luana e com a equipe que eu absorvi quando eu assumi o lado da Vero, mas, assim, gente, é um negócio que transcende, quando você começa a colocar todo mundo dentro de uma reunião com os clientes para você ouvir. É óbvio que vai aquelas caras e bocas no meio da reunião, enquanto você está ali, seu chefe, né, o presidente da empresa, ouvindo dores, né, que é dolorido para você ouvir do cliente falar da nossa empresa, né? Mas é ali que você começa a quebrar barreiras para você saber o que o atendimento sofre. Né? O que o operador ali na ponta está sofrendo, ouvindo o nosso cliente o tempo todo, porque é ele que passa 90%, a cara da nossa empresa muitas vezes está no atendimento. Então, isso faz com que a gente, de fato, tenha uma transformação dentro da companhia e trazendo isso de forma muito simples, né? E fazendo com que as pessoas ouçam a dor do cliente, e isso, com certeza, muda muito. E quando a gente tem esse propósito da experiência e de trazer toda essa revolução e ser focado nisso, acho que uma das maiores dores mesmo é você se deparar com aquilo que não é óbvio para todo mundo, né? Eu falo, o óbvio ele tem que ser dito sim o tempo todo, né? Então, assim, acho que uma das maiores dores das empresas hoje, como um todo, é a gente sentar e falar assim, sim, o cliente precisa receber o boleto, ele não precisa ligar para receber o boleto. Como é que a gente faz isso no dia a dia, né? E como é que você mostra para as áreas que isso é importante chegar no outro? Não, mas eu mandei, mas foi para o spam, o cliente não viu, né? Aí ele reclama, ele liga, né? Então, de fato, acho que colocar essa cultura dentro da empresa para transformar, porque às vezes você tem dentro da companhia uma área e não é uma área de CX que faz a experiência do cliente. Nós somos só os norteadores disso, né? Na verdade, toda empresa tem que ter essa paixão. Eu acho que trabalhar nessa cultura é o mais importante, trabalhar nesse propósito todos os dias, tudo que estiver fazendo no dia a dia, a gente se provocar e falar isso está dentro do propósito, da experiência do cliente, faz sentido para o cliente, porque às vezes para a empresa isso é ótimo. Mas eu super concordo com tudo que o Thiago falou. Acho que uma dos cenários que a gente mais se depara no dia a dia. Como é que eu faço a outra área? Como é que eu faço o meu fornecedor também, muitas vezes, entender o que eu quero dizer com relação à experiência do meu cliente. Então, trazer isso muito tangível aí para as pessoas. E isso, com certeza, é uma das coisas que a gente tem que aprender e trabalhar junto e ter essa empatia com todo mundo, independente de área, situação, processo. Eu acho que isso é transformador. Mas, falando um pouco aqui de aprendizados, eu acho que um dos aprendizados que a gente teve que, nesse processo de fusão, eu acho que até que é um dos cenários que a gente está vivendo agora, é, de fato, não ficar olhando um lado e o outro e tentar defender aquilo que você construiu, né? Muitas vezes eu também falava, poxa, mas com tanto carinho eu construí isso até agora, e aí eu olhava para o outro lado, agora tem que ser. Então, acho que quebrar essa barreira no meio de uma fusão, pensando no cliente em pró daquilo, e às vezes você construiu algo com muito carinho que você vai ter que tirar. Por exemplo, construir um aplicativo, agora vai ter que ter um. Tinha um com um logo, outro com outro. Agora a gente vai ter um só. Como é que a gente faz? Cara, vamos pegar o melhor dos dois e construir. Então, acho que esse foi um dos aprendizados para a nossa empresa. A gente, de fato, olhar isso como um benchmark, trazer isso como colocando o cliente na frente disso tudo, tirar esses egos que, às vezes, muita gente, né, profissional, carreira,
é normal que tenha mesmo, faz parte do nosso processo, do nosso dia a dia. A gente vai lá, constrói, faz. E muitas vezes a gente tem que desconstruir para construir de novo e ser melhor. Eu acho que esse aprendizado que eu acho que a gente vem vivendo muito na Vero, que é vamos desconstruir e construir de novo, vamos fazer de novo aqui, porque a gente está com uma puta oportunidade de construir uma empresa nova, diferente do mercado, né, pegando coisas boas de ambos os lados e fazer algo novo. Então, acho que esse foi um das maiores barreiras que a gente teve que quebrar aqui nos últimos tempos, especialmente por conta da fusão e de fato, olhar esse propósito e colocar esse propósito na frente de qualquer discussão, que é, de fato, a revolução na experiência dos nossos clientes aí no segmento de telecom. Então, isso a gente conversa o tempo todo, coloca isso como pauta 100% das nossas conversas, mas quebrar essa barreira foi extremamente importante. Acho que foi um desafio para todo mundo na companhia. Acho que para todo mundo foi esse o maior desafio, de você olhar e falar, cara, eu não posso ficar pegado nisso, eu preciso de fato colocar esse propósito na frente e passar, e vamos embora, e vamos embora. E aí eu acho que a gestão, a disciplina desse dia a dia foi fazendo com que todo mundo convergisse para esse momento, e hoje eu vejo que isso está leve para todo mundo, mas é normal, no meio de uma fusão, você falar, aqui eu fazia assim, aqui eu fazia assim. Não, cara, vamos fazer novo, vamos fazer diferente, vamos aproveitar o melhor de cada lado e construir algo totalmente diferente para o nosso cliente, porque no dia a dia a gente está aqui porque os nossos chefes são os nossos clientes e eles que determinam como a gente tem que fazer e o que a gente tem que fazer. Não tem que ser aquilo que eu acho ou o que a empresa acha, mas sim o que o meu cliente precisa no final do dia. Então, a gente teve essa barreira aí nos últimos tempos, que não foi fácil, óbvio. Acho que para todo mundo que passa por um momento de venda, compra, fusão, é um momento mágico, é transformador, porque você aprende muita coisa, mas é uma barreira ali no começo, e depois eu acho que isso vai cada vez mais aculturando a nova marca, o novo propósito, você vai passando isso e passa depois, e você fala, caramba, foi legal passar por isso. Acho que traz profissionais para uma cabeça diferente de mercado. Você começa a ver que, cara, é isso mesmo, vamos construir, reconstruir, construir, reconstruir, porque todo dia a gente pode ser melhor, né? E eu tinha um chefe que falava muito para mim, a gente tem que olhar hoje o mercado e falar assim, amanhã pode aparecer alguma coisa que não existe hoje, que vai ser meu concorrente. Hoje eu não estou perdendo muitas vezes para o meu concorrente, né? Vai aparecer uma coisa nova que nunca teve na vida, como, por exemplo, o táxi para o Uber, né? A gente fala iFood, que surgiu, e o nosso negócio a gente tem que estar atento 100% do nosso tempo para criar essa relação de proximidade com o cliente, deixar toda essa questão de profissional ali, né? A gente superar isso e olhar, de fato, para o cliente e transcender isso através dessas atitudes do dia a dia. Acho que isso é super importante e foi um desafio, acho que a companhia passou nos últimos tempos, mas foi bom, foi desafiador, mas acho que foi um aprendizado para todo mundo, que é reconstruir tudo que a gente precisava, ou absorver o melhor de cada lado, sem ter ego de quem fez e deixou de fazer, quem é marca, quem é isso, de fato olhar para o futuro com essa nova marca e propósito aí que a gente colocou em prática nos últimos 2 meses. Acho que é isso. Excelente, Angélica, obrigada. A gente sabe a dificuldade, a complexidade que é fazer tudo isso acontecer no dia a dia, né? Agora, Samuel, por favor. A dor une, né? Então, assim, a gente tinha um desafio, a dor estava posta, a empresa vai acabar. Então, existe churn num coleguinha do lado também, né? Eu atrapalho o dia a dia dele. O contrato diz 27 horas, hoje eu estou performando abaixo de 2, o meu TMA. Então, como é que a gente faz essa transformação em 4 anos? Eu sou egresso da Petrobras, eu sou um empregado Petrobras de concurso cedido à Petronect. Hoje a minha posição na Petronect é diretor administrativo, relacionamento. Empresa pequena tem dessas coisas, tá, gente? Você vai fazendo um monte de coisa, vão botando um monte de coisa dentro da sua caixinha. Então, é isso. E aí, eu cheguei em julho de 20, a Petronect estava preparando um spin-off para ir no mercado buscar outros clientes. E aí, em agosto, a Petrobras disse, nananina não, em abril de 23 eu vou embora. E aí os sócios falaram, vamos acabar a empresa. E aí você vira para o seu time, gente, a empresa vai acabar. Aí você faz a repactuação de propósito, você faz a repactuação de slogan e vai em frente. Agora nós só vamos acertar. Não vão acertar. Porque é uma relação de 18 anos, as pessoas têm uma idade média de empresa de 10 anos. Como é que você vai mudar essa cultura? Como é que você vai mudar essa cabeça? E não adianta você vir com história. Estava falando antes do almoço, a gente criou um slogan inicial que era: quando criamos uma boa marca, deixamos um portal para o futuro. Aí o time olhou para a gente e falou assim, deixamos? A gente vai acabar, deixamos mesmo? Não, então peraí, então vamos voltar, senta aqui. Vem na hora, o time respondeu na hora. Não, então vamos repactuar. O slogan é, quando criamos uma boa marca, construímos um portal para o futuro. Então, vamos construir esse portal para o futuro em conjunto. E aí a gente seguiu. E cada experiência que a gente fez foi uma experiência de tentativa e erro.
O nosso ambiente era um ambiente muito controlado, tá, gente? Eu sou um privilegiado. A gente fala muito em privilégios. A Petronect é uma empresa privilegiada porque é de um único cliente. Então, eu consigo controlar aquele ambiente mais facilmente. Eu consegui definir mais claramente as minhas pessoas. Eu consegui definir mais claramente a experiência do meu empregado. Que a gente fala muito em CX, né? Ah, Customer Experience. Então, quando a gente repactuou e disse que a gente ia fazer daqueles os melhores anos, nós falamos, ó, nós vamos nos focar na centralidade do cliente. Vamos fazer uma jornada cultural de transformação baseada na centralidade do cliente. Aí vou fazer um merchan aqui, ganhamos ano passado aqui no Smart com esse case, da nossa jornada de transformação cultural. Mas tem muito para o empregado. Porque se da noite para o dia metade da empresa arranja um emprego, a empresa acabou. Então, a gente precisava reter aqueles caras lá. Então, a gente errou com eles quando a gente criou o slogan errado. A gente estava vivendo essa explosão de IA. Ah, vamos botar IA aqui para o cliente fornecedor da Petrobras. O cara quer IA. Aí colocamos IA lá. 92% das chamadas saem do bot e vão para o atendimento humano. Esse cara não quer IA. O que eu posso colocar na IA para esse cara? Redefinição de senha. 99% dos chamados de redefinição de senha que o cara precisava entrar para usar no portal, ele consegue resolver na IA. Mas não adianta eu querer colocar uma instrução complexa de como ele entra para dar o preço e etc. Ele não quer isso na IA. Ele fica irritado com a IA. E ele dava nota baixa para aquele canal da IA. Então, tira isso da IA. Não adianta ficar tentando... Não, ele vai ser educado. Hoje eu estava fazendo uma particularidade aqui. Fiz uma ligação para uma central de atendimento. A menina me ofereceu 5 vezes a chamada pelo WhatsApp, a URA. Não quero, eu tive que clicar 5 vezes 2 que eu queria falar com alguém. Não precisa disso. A gente precisa entender. Ah, porque a grande maioria vai migrar para IA, vai migrar para o WhatsApp, vai migrar para outro canal. Não sei. Aí eu vou continuar tentando, eu vou irritando aquele cliente, eu vou criando o churn. E internamente, a gente teve isso também. Porque eu falava assim, cara, olha, o contrato diz 27 horas, mas eu preciso atender o cara em 10. Foi o nosso primeiro range ali. Vamos descer para 10? 10 horas de tempo médio de atendimento? E aí, a gente viu o seguinte, a gente precisa envolver as pessoas na organização. Vamos criar iniciativas estratégicas de eficiência operacional. Fizemos 3 ciclos de iniciativa estratégica, ciclos anuais. Então, 2020 para 2021 a gente fez um, 2021 para 2022 a gente fez outro, 22 para 2023 a gente fez outro. O objetivo da iniciativa é tirar você do ponto A para o ponto B. Vamos envolver todo mundo aqui. Quem a gente precisa envolver? Traz o cara do outro time. Traz ele para cá para ele ficar encantado com a voz do cliente, para ele entender que, apesar de ser um cliente só, se ele for embora, acaba. Então, a gente viveu isso no dia a dia com esse time. Tá? Sou um privilegiado, posso dizer isso aqui, por causa do tamanho da nossa organização. Somos uma organização enxuta, não somos pequenos. Aprendi isso outro dia. Somos enxutos, tá? Pequeno não é legal. Então, nós somos enxutos, isso. Trabalhamos na medida do que é preciso com o time que temos. Então, é importante entender, é importante gastar tempo com as pessoas. O negócio é feito por CPFs. A IA é fantástica, é transformadora, mas é preciso gastar tempo com pessoas. São eles que vão fazer a diferença. E a gente entendeu isso muito claramente na Petronet, e a gente tem um time muito coeso. Algumas pessoas saíram? Saíram. Porque entenderam que não era aquele propósito, quiseram buscar outras oportunidades. É da vida, mas outras pessoas chegaram. Nessa janela dos últimos 4 anos, a gente admitiu muitas pessoas em substituição e também expandimos. Vocês devem estar se perguntando, né, Samuel, você falou na sua palestra que era abril de 23, a gente está em junho de 24. O que houve? Vocês não acabaram ainda? Vou fazer rápido para poder tirar a curiosidade de todo mundo, né? Toda transição tecnológica nem sempre acontece como a gente espera. E a Petrobras também está passando por esse percalço. Então, o horizonte de transformação deles, a previsão de conclusão agora é até junho de 26. Então, o nosso novo deadline é junho de 26. Então, o nosso time hoje trabalha por mais 24 meses de aviso prévio. Porque todos eles sabem que a empresa vai acabar em 2 anos. Então, manter essa atmosfera positiva e de resultado e etc., acho que é o grande desafio que a gente tem para garantir essa eficiência operacional. E a gente não faria isso sem as pessoas que lá estão. Acho que esse é a grande história que a gente pode contar aqui e dividir com vocês é isso. Se a gente não tivesse essa experiência bem pautada dos nossos empregados, a gente não estaria entregando uma boa experiência com eficiência para os nossos clientes. Acho que essa é a história que a gente pode dividir aqui, que a gente pode contar para depois, quem quiser os detalhes, etc., a gente pode estar dividindo com vocês. Tá? Bem bacana, Samuel. Acho que você trouxe insights bastante interessantes que eu acho que somam ao nosso repertório quando a gente estiver diante desse tipo de discussão. E aí eu não resisto, eu vou contar eu vou fazer um depoimento pessoal, porque até meados do ano passado eu estava trabalhando no Nubank. Fiquei 2 anos lá, fui contratado para conduzir um projeto de transformação de toda a área de atendimento.
E aí um grande aprendizado que eu tive esteve muito ligado à utilização de uma ferramenta da cultura do Nubank. Então, dada essa centralidade que o cliente tem numa empresa como o Nubank, havia um ritual que consistia em cada funcionário ter a oportunidade dele mesmo parear com um colega que faz atendimento. Então, a gente sabe a dificuldade e o desafio que é em empresas grandes, e naquela época o Nubank já tinha mais de 8 mil funcionários, você não conseguia trazer todo mundo para fazer essa experiência. Isso acontecia uma vez só, depois de um certo ponto que o Nubank alcançou, que era durante a contratação. E depois os profissionais não faziam mais. E isso acontecia muito na fundação do Nubank. É fácil você colocar todo mundo em contato com o cliente quando a sua empresa tem 50, 100 pessoas. Mas e quando tem 1.000, 10 mil? Como é que você resolve esse desafio? Aí uma aposta que a gente fez como uma das alavancas de transformação do atendimento foi revitalizar esse ritual. Então, a gente contou com o melhor patrocínio que a gente poderia contar, que é do próprio fundador, o Davi Vélez. A gente falou, Davi, você dá o apoio para a gente, para você fazer o atendimento uma vez por mês? A gente filmou, fotografou. Então, fica muito claro para as pessoas, se o fundador dá esse exemplo, o nosso CEO, ninguém vai questionar que isso é uma coisa importante. E aí, a nossa prioridade, e aí acho que é algo interessante para a reflexão de vocês, é que era muito difícil você escalar esse tipo de experiência para os quase 9 mil funcionários do Nubank. Então, a gente procurou um alvo mais preciso, que era pessoal de engenharia, que escreve software, e gerente de produto, designers, que era quem tem o poder das decisões de priorização. Então, para esse público, e aí eu estou falando de algumas centenas, a gente falou, olha, é importante que vocês, uma vez por mês, vocês façam o atendimento. E aí os feedbacks foram incríveis, por quê? A gente via gerente de produto, gerente de engenharia falando, cara, agora que eu vi a plataforma funcionando, eu vou mudar a prioridade que estou fazendo lá para diminuir o tempo de resposta. Porque tanto o atendente que está tentando fazer o atendimento, quanto o cliente fica esperando muito tempo, porque a latência da plataforma não está legal ainda. E a gente ouvia a mesma coisa de depoimento de gerentes de produto, falando, poxa, eu também vou mudar a decisão de priorização, porque eu vi que a dor que acontece no atendimento, eu consigo mudar o desenho do aplicativo para mudar a experiência e o cliente ele conseguir se resolver no próprio aplicativo, que conecta com o ponto inicial que a gente falou, né, de sempre olhar a causa raiz, pensando na experiência de ponta a ponta do cliente. Então, isso foi uma aposta que a gente fez de revitalizar esse ritual, e eu acho muito interessante, o meu pensamento, a minha conclusão, o meu aprendizado, é que se mais organizações colocassem quem desenvolve produto, quem desenvolve tecnologia, em contato direto com o atendente humano e o cliente final, você cria um mecanismo real que aumenta a empatia. Eu sou testemunha que isso afeta positivamente as decisões de priorização. E a gente viu em outros painéis aqui o quanto que, às vezes, é difícil a gente convencer a tecnologia. E o aprendizado que eu tive foi, às vezes, é mais produtivo você gastar menos tempo montando argumentos, relatórios, apresentações, tentando convencer, do que falar, ó, vem cá, você mesmo, senta aqui e veja por conta própria, em contato direto com o cliente. Muito antes da tecnologia, desculpa, eu não fiz o meu histórico aqui, né? Eu comecei a minha carreira no Customer Service, né? Era atendente de telemarketing, estagiário. E aí, certa vez me ligou um cliente desesperado que ele estava precisando de um documento, era uma empresa de logística de documentos, estava precisando de um documento, o documento não chegava, e aí eu, super estagiário, não, vamos resolver. Estava lá escrito no mural da parede, nós estamos aqui para resolver os problemas dos clientes, atender, etc, etc. E eu fui no meu supervisor, olha, ele está com esse problema. Ah, deixa isso para lá, alguém vai resolver isso. Eu falei, bem, aqui não é o lugar para eu estar. E aí, esse exemplo é importante. Aí, depois, muitos anos após eu tive a oportunidade de trabalhar no Pão de Açúcar. Só para falar que não tem nada a ver, às vezes, com tecnologia. Não sei quem já teve a oportunidade de entrar no supermercado, todos aqui, com certeza, apesar da compra online hoje, existe um negócio chamado pallet, né? Aquele negócio de madeira que o cara usa para abastecer. E, sistematicamente, as equipes de abastecimento, feijão, arroz, etc., entram na loja com aquilo. E param o pallet ali e vão abastecendo. E aí você pensa que o consumidor chega ali, naquela prateleira, entre ele e o produto, o momento da compra, tem um pallet que está atrapalhando. Então, a gente fazia isso sistematicamente, pegava o cara que estava abastecendo e falava assim, tenta você pegar aquele produto que está ali naquela prateleira. Falava, não dá. Falei, não dá, né? Então, imagina aquela senhora que vem aqui de 60 anos, todo dia, dá o dinheiro dela
para pagar o meu, o seu, o nosso salário, você está atrapalhando a oportunidade dela comprar. Então, muito além da tecnologia, tem o entendimento das relações humanas. Acho que a eficiência operacional passa essencialmente por isso. A tecnologia vai vir como suporte para melhorar e alavancar os resultados. Queria fazer esse depoimento porque conversa muito com esse negócio do Nubank. Sim, é isso. Excelente, Samuel. Acho que foi muito oportuno. E agora nós passamos a palavra à nossa Miriam, por favor. Olha, está todo mundo já treinado aqui, também. Pegou o microfone. Desculpe, gente, mas passou muito rápido esse painel, né? Vocês têm tantas histórias para contar, tantos cases. Aliás, 3 marcas aqui concorrendo hoje à noite ao Prêmio Smart. Sucesso para vocês. Já ficou claro aqui para a nossa plateia que vocês têm cases de sucesso. E quero assim agradecer muito o tempo de vocês e a disponibilidade para vocês compartilharem tanto conhecimento, porque é isso que importa, né? A gente poder fazer bench e usar os modelos de poder voltar para casa e aplicar o que é possível aplicar, não é? Então, muito, muito obrigada. Prazer conhecer o Tiago ai, desculpe, Angélica. A essa hora já está falhando tudo, gente. Porque eu já estou no prêmio quase. Mas obrigada, desculpe, Angélica. Muito prazer conhecê-los pessoalmente. Muito obrigada, Sandro. Primeira vez com a gente também. Um bom evento para vocês. E uma salva de palmas para eles, gente. Por favor, força.